Esta, a meu ver, não me faz palpitar o coração e nem tem tecnologia nenhuma. Modo chuva ativado, punhos aquecidos no meio e vamos agora à CF Moto, a Braga, Normoto. Vamos deixar a 650 GT. Já andamos nela uns dias, já falei sobre ela, está aqui em cima o vídeo. Eu vou aproveitar para deixar também a 800 MT Explorer, porque as luzes estão muito viradas para cima, ou seja, eu ando sempre com a moto carregada, eu, a mulher e as malas carregadas, e o que é que está a acontecer? Está a acontecer o pessoal dos carros está-me sempre a dar sinal de luzes, como se eu tivesse com os máximos ligados, mas não estou, só que eles estão muito altos. Vou pôr o guiador direito, porque eu caí 2 vezes, não é? Como vocês viram aí no vídeo. E ele está ligeiramente entortado para um lado. A terceira coisa é, está-me sempre a acusar aqui baixa de pressão no pneu traseiro, e eu suspeito, porque eu já o enchi, e eu suspeito que ele esteja furado. Mas que diferença, estive a andar na 650 agora, e agora passei para esta. Que diferença de conforto, ai senhor, mesmo a suspensão não tem nada a ver. E dizem que se passar para as turismo, aquelas grandes turismo, aquelas BMs, 1300, as RTs, as Goldwings, dizem que ainda é melhor, que depois de suspender uma dessas você não quer outra coisa. A moto está aqui, modo Rain. O que é que faz aqui o modo Rain que eu noto nesta? Ao meter as mudanças não deixa dar aquele saltinho, aqueles solavancos, não deixa, ou seja, tira-lhe a força no início dos arranques. Eu puxo o acelerador a fundo e ela é progressiva, ou seja, não dá aqueles esticões, e dá esticões com um chão molhado, vocês já sabem o que é que eu combitir ao chão. Ai que eu vou aqui com os punhos aquecidos, é tão bom, ai que coisinha boa, a melhor invenção da moto. Eu comprei a moto no verão e vou dizer que estavam a ser chegasse bem para experimentar os punhos aquecidos. Aproveito para vos perguntar uma coisa. Nós estamos a programar ir a Marrocos de moto, 2 ou 3 casais, que é uma viagem típica, acho que é uma viagem que quase todo motard sonha em fazer e muitos já fizeram. E se vocês já fizeram, comentem aí, deixem-me aí algumas dicas que eu preciso, que eu estou a montar a viagem assim do zero. Deixem-me aí dicas, os sítios onde dormir, aquelas dicas importantes que às vezes o pessoal se esquece. Olha, os documentos que temos que levar, o dinheiro que temos que levar, se há câmbio, se não há. Primeiro, descer o Marrocos pela costa, apanhar um bocado do mar, sem muitas pressas, fazer alguns quilómetros, mas tirar 1 ou 2 dias para conhecer a cidade. Tipo, imaginem, não sei se é, mas chegar a Marrakech, pousar a moto no dia anterior, dormir e depois não ter a necessidade de pegar na moto, para ter um dia livre para ir conhecer a cidade, para ir beber uns chás, que lá é conhecido por causa dos chás. Depois para subir e ir mais para uma zona montanhosa, por uma zona em que tenha estradas não tão boas, ver uma paisagem totalmente diferente, mais de montanha, mais castanha, porque depois eu também a vou partilhar e pode ser que ajude também outros. É por ter o plástico ali perto, se calhar. A da Fátima 300 também cheira um bocado, e esta também cheirava ao início, olha, e a Benelli 700 também cheirava, a Benelli 700, também cheirava, se calhar, olha, verde. Também, além de Marrocos, queríamos fazer a viagem até à Suíça. Outra viagem que gostávamos de fazer era aos Alpes suíços. Gostávamos de ir também àquelas curvas em Itália, como é que chama aquela cena que aparece no TikTok? Que até as motas nem conseguem subir, que ficam ali, há muita gente que cai. Caraças, estamos a esquecer daquilo. Uma zona bonita. Passei no verde. Vocês há pouco no Instagram, eu fiz um questionário qual era a moto que vocês gostavam que eu experimentasse. A maior parte rondava ali as Yamas, as MT-07, MT-09 e MT-10.
Se tivesse, ou as Tracers 7 e as Tracers 9, se tivesse alguma disponível, ok, se tiver alguma disponível eu levo a moto para fazerem um test drive, uma review daquelas à maneira, daquelas pouco técnicas. Mas olha que eu fiquei o bichinho é daquelas motos de cross, motos de monte, as enduro, e na Normoto tem lá umas porreirinhas, acho que são as YZ. Eu não percebo muito de motos de cross, não percebo quase nada. Só no outro dia que andei pela primeira vez e adorei aquilo, pá, achei aquilo espetacular. Estava a pedir um café. Vocês sabiam porque é que às vezes a GoPro desliga-se por sobreaquecimento? Estava a fazer um motovlog dentro do carro, parado, uma câmera pousada em cima do tablier e ela, puma, abaixo, sobreaquecimento. Eu fui, nunca me aconteceu isso. E a Fátima, nunca te aconteceu que vais de moto e vais a levar fresquinha, ela não aquece. Eu, afinal, a mulher sabe umas coisinhas, não tem cabeça só para me chatear. A Fátima também me ensinou uma coisa, que ela é fisioterapeuta e quando torce-se toda, dá-lhe ali uns tremeliques, quando houve alguém a dizer, a trocar pulso por punho, e eu era um desses. Eu dizia, tem que apertar bem, a luva não me aperta aqui muito no pulso, e ela, não é pulso, é punho. Eu, punho? Não é punho. Ela, pulso é o que uma pessoa mede para ver a pulsação cardíaca, é medir a pulsação, é de pulso, que o pessoal faz ali, por exemplo. Agora, a zona física ali, que o pessoal diz pulso, chama-se punho. E quando alguém, e eu agora tento sempre falar e digo punho, mas ainda me engano às vezes. Mas quando estou com ela e alguém se engana e diz pulso, eu olho para a cara dela, olha para mim e informação inútil do dia. E olha o cavalo do Lucky Luke, era assim, o Jolly, não era? Era assim malhado. Vira aqui, Zé. Corta aqui. Isso. Está bem, eu vou à frente. Deixei aqui a minha 800 MT Explorer. Vamos levar uma Tracer 700, uma Tracer 07. Esta é usada, mas está à venda também. Eles também vendem usadas, motas usadas. É a primeira vez que eu vou andar numa destas. Parece-me original, parece-me ter o escape original. Não é o tipo de moto que eu mais gosto, mas vamos experimentar, não é? Uma pessoa não pode dizer que não gosta até experimentar. Vamos a corrida? Olha que essa aí não fica longe desta. Ora, vamos aqui numa Tracer 07 e uma CF Moto 300 CLX da Fátima. Primeira vez que estou numa Tracer. Este não é o modelo mais recente. Só com uma mão conseguimos levantar a viseira. É pouca coisa. A oscilação da viseira é muito pequena, mas é fixe ser só com uma mão. A minha tem que ir com as duas mãos, tenho que parar a moto. Isto aqui não sei se é da origem. Gosto disto ser duro. Aqui esta proteção ao vento é duro, não abana, não vai abanar. A moto é bonitinha, faz-me lembrar o Bumblebee dos Transformers, a frente. Quanto aqui ao monitor, um monitor monocromático, pouca informação, é o básico. Não tem quick shift, pensei que ia ter, tem uma boa travagem. Dizem que é o mesmo motor da Teneré, da 700, mas eu acho que, já andei com várias Tenerés, já andei para aí com 3 Tenerés, e eu acho que a Teneré é mais explosiva, pareceu-me um motor mais engraçado do que este. Não sei se, sendo o mesmo motor, eles conseguiram alterar ali qualquer coisa, mas pareceu-me ser mais divertido o da Teneré do que o da Tracer. Que é uma moto muito fácil de manusear, é uma moto muito agradável, muito lanceirinha, muito fácil, sem grandes espigas. Se esta moto é usada, está a ver aqui
na Normoto, porque eles também vendem, aceitam motas de retoma. Foi alguém que levou outra e deixaram esta aqui. E eu não sei se ela já vem com isto, por ser usada, eu não sei se foi o antigo dono que colocou estas proteções, se ela já vem com isto de origem, não faço ideia. A moto está em muito bom estado, está estimada, não tem riscos, aparentemente. Os pneus devem estar super novos. E como eu disse, eu não compraria esta moto porque eu não gosto muito de Sport Turismo. Olhem aqui a 650 da CEF que eu deixei há um bocado. É muito parecida, mas vou-vos dizer que entre andar nesta e nesta, eu gostei mais de andar nesta. A nível de motorização e potência é muito semelhante. Não consigo dizer até qual é que é a mais engraçada. Agora, é mais fácil andar nesta do que na 650. Olha a 1800 ali. A 1800, como eu disse, vai ficar aí a arranjar. E não vai dar para ver muito bem, de dar-vos uma opinião muito boa, porque está o terreno, o chão, está muito molhado. Os meteorologistas, mais uma vez, acertaram ao lado, a dizer que não ia chover, e choveu até agora. São 3 da tarde e teve a chover até agora. Deixa-me baixar a viseira. Yeah. Opa! É assim, viva! A Teneré acho que faz isto ou melhor um bocadinho. Senti na Teneré mais pujança. Se for o mesmo motor e nada de alterações, olha, lamento, mas foi só a impressão que eu tive. Agora, a nível de aerodinâmica vai dar exatamente igual à CF Moto 650 GT, mais ou menos a mesma altura. Que ninguém pense que isto é uma trail de viagem, é uma Sport Turismo de viagem. Quem quer ter os dois, o melhor dos dois mundos, que é uma moto de viagem, mas com um aspecto desportivo. Esta moto tem um aspecto desportivo, dá para fazer viagens porque dá para levar malas. Agora, que não tem aquela proteção aerodinâmica como uma Big Trail, nem tão alta, nem para se poder aventurar em pequenos off-roads, não dá. Esta não se compara com a 1800, por exemplo. É mais baixa, não bem equipada com pneus mistos, isto é totalmente estradista. Mas é uma moto bonita, uma moto que tem, não sei se tem 2 anos, talvez, 1 ano, mas que mantém sempre essa nova. Eu não sei se compraria uma moto vermelha, mas acho que dá muita vida à moto. A moto, acho que é uma moto atraente. E é muito levezinha. Como os especialistas dizem, a ciclística da moto, a moto é muito leve, muito agradável conduzir esta moto. Quem quer uma moto que seja mais explosiva, vai para a Tracer 9. Vocês tiravam os autocolantes, se tivesse aqui esta moto, tiravam estes autocolantes ou deixavam ficar? Baixar isto, em andamento, dá para fazer isto. Suspensão dura, lá está, suspensão desportiva. Agora passei aqui por uma lacada e senti aqui o rabo a bater. Sinto que levo com mais vento, levo o vento já aqui no peito, aqui nesta zona do peito, no capacete totalmente desportivo. Eu também vou passar pouco tempo com a moto, por isso também não nos posso adiantar muito sobre ela, também não sei muito sobre ela, não estava à espera de pegar nesta Tracer. E a maior parte do pessoal também já sabe o que é uma Tracer 700. A nível de equipamento, sim, de tecnologia que eu estou a ver, não tem nada. Não tem punhos aquecidos, não tem bancos aquecidos, não tem cruise control. Estamos a falar das coisas assim básicas, não é? Aquilo não é básico, é aqueles extras que a gente gosta. Esta moto não tem. Não sei se há versões da Tracer 7 mais avançadas, com mais equipamento, mas esta não tem. Essa anda bem? Anda bem? Dá para acompanhar? Dá? Vai à frente agora. Eu, se fosse meteorologista, era logo. Sexta-feira, probabilidade de aguaceiros e probabilidade de sol limpo.
céu limpo. Probabilidade está calor, mas também há alguma probabilidade está frio. E assim lavava ali as minhas mãos. Pronto, agora vocês enrasquem-se, andem com guarda-chuva e com fato de banho ao mesmo tempo. Meu filho é muito cuidadoso, andando de moto. Parece. Se calhar é por estar aqui o pai a ver, não é? Se estiver sozinho já estava a sacar um coto. Não, estas motas já não me seduzem. Este tipo de moto, esta Tracer, isso já não me seduz. Tem que ter muito equipamento, muita tecnologia, tem que me dar conforto, a moto tem que me trazer conforto. Se não me trouxer conforto, tem que compensar em algum aspecto. Tem que ter um motor brutal, ou se tem uma moto muito bonita, ou tem que me proporcionar momentos de adrenalina, uma moto potente, rápida, se mesmo que não tenha punhos aquecidos, mas tiver um motor que me faça ali palpitar o coração. Ok, agora esta, a meu ver, não me faz palpitar o coração e nem tem tecnologia nenhuma. Não se esqueçam de subscrever o canal, que isso é muito importante para vocês também saberem quando eu meto um vídeo novo, vocês serem notificados, ativem as notificações também já agora. Sejam muito felizes e com muita saudinha para vocês e para a vossa família.